Fala pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a literatura campista, mais especificamente sobre a poesia produzida no município de Campos dos Goytacazes, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ronaldo Júnior, sou bacharel em Direito, estudante de Letras, Português e Literaturas e escritor. Eu sou membro de instituições culturais, né, como a Academia Campista de Letras e a Academia Pedralva Letras e Artes, localizadas, né, situadas no município de Campos, e é com base, inclusive, na vivência que eu tenho nelas que eu gostaria de trazer, né, não apenas na minha formação, mas também na vivência que eu tenho nessas instituições, que eu gostaria de trazer algumas informações para vocês. Esse vídeo, inclusive, vale dizer, ele é fruto de um projeto cultural promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, né, a SESEC, que basicamente criou o edital Cultura Presente nas Redes. Então, este vídeo é fruto do edital Cultura Presente nas Redes e é por ele que é com base nisso que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre literatura campista. De início, vale dizer que no final do vídeo eu vou deixar dicas de obras, né, principalmente obras mais teóricas, que tragam certos debates para vocês conhecerem, se quiserem se aprofundar mais. E principalmente eu vou trazer aqui ideias, né, nomes também de autores, ideias para vocês conhecerem melhor a literatura campista e de que forma ela se estrutura através das décadas. De início, eu quero falar sobre a relevância histórica da literatura em Campos dos Goytacazes. Campos, para falar muito brevemente sobre a história, né, do município, pelo menos porque eu não sou uma pessoa que domina necessariamente as diversas faces da história do município, que são diversas, né, muitas, mas vale dizer que Campos foi um expoente na economia nacional, sobretudo no século XIX e também nos séculos anteriores, mas sobretudo no século XIX, com a produção de cana-de-açúcar. Ou seja, Campos foi um município que chegou a ser o centro das atenções, chegou a receber um número enorme, né, de escravos por conta da produção, chegou a ter um foco, de fato, intenso, voltado para as questões produtivas nacionais. Isso levou, por exemplo, o município a ser o primeiro município da América Latina com luz elétrica, por exemplo, né, ter a visita do imperador, né, Dom Pedro II, para inaugurar essa rede elétrica, por exemplo. E a partir disso, nós percebemos que outras questões da vida intelectual, da vida acadêmica, acabam sendo agregadas, né, dentro desses fatores sociais e econômicos que eu acabei de mencionar. Portanto, Campos passa a ter uma série de movimentos intelectuais, desde o movimento abolicionista, né? Por exemplo, nós podemos mencionar um campista ilustre que fez parte do movimento abolicionista, que foi o José do Patrocínio, é um bom exemplo, inclusive membro da Academia Brasileira de Letras. E nós podemos também mencionar a existência de periódicos, né, e periódicos importantes aqui no município, mas eu vou mencionar o mais relevante, talvez, de todos esses, que é o Monitor Campista. O jornal Monitor Campista, ele é tido como um dos mais antigos do país, e ele ficou, inclusive, em circulação até cerca de 10, 15 anos atrás. Estou gravando esse vídeo em 2022, se você estiver assistindo mais para frente, mas basicamente ele foi um periódico relevante que, portanto, passou por diversos momentos da história local e nacional com suas reportagens, com seus relatos, né, no jornal, portanto, impresso, né, diário, e que não vou saber dizer exatamente quais foram as alterações, né, qual era a periodicidade inicial dele, mas até onde eu me recordo, nos últimos tempos ele era um jornal diário, mas que vale dizer, portanto, que Campos tinha essa efervescência de criações literárias, de assuntos, de questões culturais gerais para isso. Campos é um município que possui um centro histórico rico, vasto, com diversas construções antigas que contam
parte da história do Rio de Janeiro, parte da história nacional, se formos pensar nessa relevância histórica campista, né, essa relevância econômica, essa relevância política, consequentemente, mas não me prendendo a isso, mas só para vocês terem esse panorama da importância do município de Campos dos Goytacazes, não apenas para o território fluminense, não apenas para o estado do Rio de Janeiro, mas para o país como um todo na sua história. E aí, portanto, passada essa questão da relevância literária e desses periódicos, eu menciono um outro dado que é interessante para termos em vista, né, sobre essa questão da literatura em Campos, que é a existência da livraria mais antiga do país, que foi instalada aqui em Campos dos Goytacazes e está em atividade ainda hoje, que é a livraria Ao Livro Verde, que foi fundada em junho de 1844 por José Vaz Correia Coimbra. Portanto, a livraria Ao Livro Verde ela passou por diversos momentos históricos do país, né? Diversas reuniões de intelectuais campistas acabaram ocorrendo nela. E, assim, é um lugar que a população campista, eu acredito, tem que ainda hoje reverenciar, ainda hoje valorizar, porque ainda hoje funciona um comércio, né, uma livraria de fato, né, uma espécie de papelaria / livraria, mas que é interessantíssimo de valorizarmos, de conhecermos, de termos noção, dimensão dessa história, né, e que, portanto, nos dá um pouco da dimensão da história literária campista também, por que não dizer, né? Porque o fato de ter uma livraria tão antiga instalada na cidade apresenta também determinadas nuances, determinadas questões que mostram o porquê, né, de essa vida intelectual ter sido continuada, ter sido iniciada de forma intensa no município. Passando por isso, né, eu já falei um pouco sobre o século XIX, né, localizei essas questões e o surgimento de uma série de movimentos intelectuais e jornalísticos também. E no início do século XX, nós vamos ter, por exemplo, a fundação de instituições que acabam agregando pessoas influentes no meio político, no meio acadêmico e, portanto, na cultura do município. Nós temos a fundação, logo no início do século XX, da Associação de Imprensa Campista, que eu não vou focar nela, porque não é exatamente esse o foco aqui, eu quero falar principalmente das academias de letras. E, portanto, a partir da Associação de Imprensa Campista, foi fundada posteriormente a Academia Campista de Letras. A fundação da Academia Campista de Letras basicamente se dá por meio de uma série de intelectuais, né, que se reuniram na época, e a partir dessa reunião desses intelectuais, eles se juntam para pensar uma academia baseada nos moldes da Academia Francesa, né? Portanto, é uma academia estruturada, né, como é que eu posso dizer, estruturada em 40 cadeiras, né, que cada uma delas tem um patrono, que ali é o homenageado dessa cadeira, né? A Academia Campista de Letras, ou seja, eu acabei de esquecer de mencionar, é uma academia fundada no finalzinho da década de 30, né, no ano de 1939. E isso se deu num café no centro da cidade. Né, os intelectuais se reuniram num café, se juntaram e falaram: vamos criar uma Arcádia, uma instituição em que nós estejamos associados com a finalidade de criar literatura. Esse é um ponto relevante para a história do município, principalmente porque essa academia ela reunia a nata intelectual do município naquele momento, né? E aí, consequentemente, essa nata intelectual acaba passando para as questões literárias, jornalísticas, políticas, por que não, né? Também, de certa forma, eram as pessoas que faziam parte de uma elite econômica da época, e isso traz uma série de demonstrações, né? Porque a fundação da Academia Campista de Letras, e é importante frisar essa inicial da Academia Campista, que ela é fundada por Nelson Pereira Rebel, né, que foi um escritor campista, e ela tinha principalmente um enfoque
academicista, um enfoque que os modernistas, já na década anterior, né, os modernistas nacionalmente na década anterior, chamavam de passadismo, por que não dizer? Né, porque era uma academia voltada para as tradições literárias, para as questões, para o soneto, para as formas fixas, né, para a literatura como pela beleza, né, a literatura estruturada, talvez num molde extremamente parnasiano. Né? Nós temos grandes sonetistas que foram ali fundadores ou até que foram homenageados como patronos da Academia de Campos de Letras. E isso é relevante porque isso depois, obviamente, da Associação de Imprensa Campista, nós temos ali esse primeiro marco na literatura campista de um grupo que se reuniu com o intuito de produzir literatura ou com o intuito de congregar a partir da literatura e com ideais próximos, não apenas por serem próximos economicamente ou, né, por fazerem parte de uma mesma elite, mas por estarem envolvidos com a literatura. E isso é muito relevante de ser dito, de ser demarcado aqui. Passada essa primeira questão da Academia Campos de Letras, eu já vou falar mais nela, é importante falarmos também da fundação, menos de 10 anos depois, né, em 1947, da Academia Pedralva Letras e Artes. As duas instituições ali, uma foi em 39 e a outra em 47, e acabaram tendo moldes diferentes. A origem dessas instituições é diversa. Por quê? Se formos pensar na fundação da Academia Campista, como eu acabei de mencionar, voltada para uma elite econômica, voltada para uma elite intelectual, nós temos, em contrapartida, tem em contraste, por que não, a fundação da Academia Pedralva Letras e Artes em 47 por 3 escritores, né? Pedro Manhães, Almir Soares e o professor Walter Siqueira. Esses 3 intelectuais também, né, nós podemos chamar assim, porque eram pessoas muito engajadas com a sua sociedade da época e com as questões vividas, né, na época. Eles, por sua vez, eles eram pessoas que não faziam parte dessa elite econômica. Eles não faziam parte dessa elite política, intelectual. Portanto, a Academia Pedralva ela vai ser fundada não no centro da cidade, num café, né, numa reunião de intelectuais, não. Ela vai ser fundada também no centro da cidade, né? A localização geográfica, né, a questão de bairro é especificamente no centro da cidade, mas numa oficina de bicicleta. E aí essa academia ela vai ser fundada inicialmente por 3 pessoas, por esses 3 membros que eu mencionei, que vão dar ali seu nome, né? O Pedro Manhães vai dar ali sua primeira sílaba do nome para Pedralva, né? E por aí vai o Almir Soares e o Walter Siqueira, e aí fica Pedralva, né? Por isso a formação dos nomes. E essas pessoas ali reunidas acabam criando um contraste entre essas instituições, né? E por que não dizer, eles sofriam, né? Eu já ouvi vários relatos de pessoas que eu respeito muito e que são meus confrades nessas instituições, que relatam que na época havia um grande preconceito contra os membros da Academia Pedralva, os fundadores ali da Academia Pedralva, porque eram pessoas que não faziam parte desse meio elitista e desse meio que consequentemente fundou a Academia Campos de Letras. Então são instituições que têm a mesma natureza, por que não? É uma natureza de valorizar e de congregar a partir da literatura, mas ao mesmo tempo são naturezas sociais, são pontos de vista sociais distintos. E isso vai refletir principalmente no futuro, né, na história dessas instituições. Porque uma, portanto, vai ter uma origem muito mais humilde, a outra vai ter uma origem que já vai ter um alcance diferenciado a partir disso, né? Já vai ter membros ali que são voltados para determinadas áreas do conhecimento, ao passo que na Pedralva nós não teríamos nessa época pessoas ali com essa formação. Claro, o professor Walter Siqueira é um exemplo de um profissional, também um intelectual da época, e por isso que eu menciono os 3 como intelectuais, porque, por exemplo, Pedro Manhães, apesar de trabalhar nessa oficina de bicicleta, era um grande poeta, um grande sonetista, um autor, assim, um trovador também, que marcou a história do município de Campos por uma série de fatores que não vão caber aqui especificamente para eu não falar apenas dele,
Mas, enfim, são escritores fundamentais para o nosso município. E a Pedralva, né, diferente da Campista, da Academia Campista de Letras, ela acaba tendo uma formação posterior. Primeiramente, ela inicia com esses 3 membros e, a posteriori, ela começa a reunir outros escritores e aí sim ter a sua formação acadêmica, né, o seu quadro de acadêmicos mais estabelecido posteriormente. Pois bem, num primeiro momento, ali ainda entre a década de 30 e a década de 40, nós temos isso e principalmente as 2 instituições muito voltadas para a questão do ainda não voltadas para a questão da vanguarda, ainda, como eu posso dizer, alheias à questão da vanguarda e voltadas para a arte pela arte, voltada para essa arte que vai valorizar a forma, mais a forma muitas vezes, daí a trova, o soneto, né, são formas fixas bem específicas que eu estou mencionando aqui, e posteriormente, e isso diz muito sobre a questão da literatura campista nesse primeiro momento, e aí eu vou trazer também outros fatores ainda atuais que dizem respeito a isso, mas posteriormente a gente vai percebendo, né, e já tendo sido localizada essa questão das academias, eu vou um pouquinho depois para falar sobre a questão do modernismo no município, né? Que eu acho que talvez seja o grande foco dessa aula, para localizar determinadas ideias que eu tenho. Eu ainda busco fazer pesquisa sobre isso, mas eu já tenho algumas opiniões e algumas ponderações para trazer aqui sobre esse tema também para contribuir, colaborar de alguma forma com o debate, né, sobre isso. Pensando, portanto, que havia uma postura meio alheia à vanguarda nacional, por que não? Né, que já havia um avanço do modernismo no país como um todo. Mas em Campos, não. Em Campos, até ali a década de 50, nós ficamos com os olhos ainda voltados para, de certa forma, um parnasianismo ainda no município. Só que, lá na década de 50, alguns escritores se reuniram, entre eles eu posso mencionar, por exemplo, o Vilmar Rangel, que se reuniram, eles, e fizeram uma espécie de periódico, que foi a revista Horizonte 22. Inclusive, vale dizer que tem link aqui embaixo para vocês lerem na íntegra a revista Horizonte 22. E essa revista ela foi fundamental para demarcar a posição de intelectuais da época que eram contrários à postura levada pelos passadistas, por que não dizer, pelos conservadores da literatura. Né? Eram posturas novas para o município, mas voltadas para o verso livre, voltado para os versos brancos algumas vezes, voltadas até para questões das artes visuais mais livres, mais curvas, menos simétricas, né? Mais livres de fato, né? Mais experimentais de certo ponto de vista. E isso vai refletir principalmente nessa questão das academias, porque algumas dessas pessoas que fizeram parte desse periódico, o Horizonte 22, passaram a fazer parte. O próprio Vilmar Rangel, que foi um dos fundadores desse periódico, né, que fazia parte do chamado Clube de Poesia de Campos, né, que era um periódico do Clube de Poesia. Ou seja, Campos tem essa demarcação institucional. Eu acho que isso é importante de dizer, porque, no final das contas, os grupos eles não faziam isso solitariamente. Os artistas, quero dizer, não faziam isso solitariamente. Eles faziam em grupo, necessariamente em grupo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós tínhamos a Academia Campista de Letras, a Academia Pedralva Letras e Artes, e surgia, portanto, no panorama municipal, o clube de poesia, que aí não tinha essa característica, né, mais institucional, acadêmica de uma academia de letras, mas tinha uma diretoria ali institucionalizada, né, não tinha essas cadeiras, né, uma arcádia formada, não tinha isso, mas tinha sua diretoria institucionalizada, tinha seu corpo editorial para a revista Horizonte 22, muito bem feito ali, e isso inclusive fica claro na
edição da revista, vocês vão poder perceber aqui no link abaixo, na descrição. E a partir disso, Campos é apresentada ao modernismo, né? Não apresentada, melhor, fazendo. Não é Campos é apresentada, mas Campos passa a ter a sua expressão do modernismo, a sua visão sobre o modernismo. E a partir disso, a Horizonte 22, se eu não me engano, tem 8 volumes, né? 8 edições que são publicadas. É perceptível um porém, né? Um revés sobre a revista Horizonte 22, que quando o Horizonte 22 é publicada, automaticamente o grupo que se declarava contrário a essa vanguarda, contrário a esse ponto de vista de ruptura com as artes e com os modelos anteriores, esse grupo vai lançar uma revista chamada Paralelo 38, que é uma revista que, só de ver, também tem link para ela aqui na descrição, vocês vão perceber que é uma revista certinha, uma revista toda simétrica, toda a diagramação é perceptível pela diagramação, é perceptível pela expressão visual. A gente não precisa nem ler os textos para diferenciar o Horizonte 22 da Paralelo 38. E isso acaba sendo, portanto, uma expressão da arte campista, uma expressão da arte literária campista, que demarca um ponto de vista muito específico que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Mas, enfim, eu vou finalizando essa questão das revistas. A Paralelo 38, pelo que se tem de relato, né, o Dr. Wellington Paes, que é um grande colecionador, né, tem uma enorme biblioteca formada por autores campistas, ele só tem um volume da Paralelo 38. Então, eu acredito que a Paralelo 38 só teve esse único volume de confronto, especificamente, em relação ao Horizonte 22, né, que, de certa forma, acaba demarcando a literatura campista, a postura dos autores da época. Né? E você, abrindo a Paralelo 38, você vai ver também diversos nomes que faziam parte das academias de letras. Não era, portanto, uma revista institucionalizada. Não era. A Paralelo 38 não. Mas não eram membros do Clube de Poesia, mas eram membros, alguns deles, o próprio Pedro Manhães, por exemplo, fazia parte dessa Paralelo 38, eles eram membros, sobretudo, das academias de letras, né? Ou, portanto, fazendo parte dessa ideia da manutenção de determinados gêneros, de determinadas formas fixas, de determinados modos de expressar a literatura. Dito isso, a minha leitura sobre essas questões da literatura campista acaba passando pelas nuances do modernismo em Campos. Porque pensar a literatura campista é pensar as nuances do que se pode entender como uma vanguarda e do que pode ser entendido como uma manutenção, né? Como se pode entender como uma réplica daquilo que já se tinha como algo clássico, algo caracteristicamente colocado na literatura, né? Como era a questão da própria exaltação do belo, da própria forma fixa e, por que não dizer, também dessa questão da arte pela arte, né? Acaba sendo uma coisa muito, muito fixa na história da literatura em Campos. E isso é visto ainda hoje. Nós hoje temos as instituições ainda formadas, não temos mais o Clube de Poesia, mas temos as instituições ainda formadas, a Academia Campis de Letras, a Academia Pedralva Letras e Artes, que hoje são enormemente mais abertas, né, passadas as décadas, enormemente mais abertas ao modernismo e ao que se pode entender como uma ruptura das expressões literárias anteriores. Mas, ao mesmo tempo, essas instituições, assim como a União Brasileira de Trovadores, que é uma outra importante instituição do município, entre outras instituições que vêm a surgir e depois acabam se adequando com o tempo, são instituições que demarcam como eu posso dizer, que demarcam o poder de um certo conservadorismo na arte.
E isso é interessante dizer porque faz parte da história da literatura campista pensar a arte da forma fixa, pensar a arte a partir da arte pela arte, a partir dessa visão de exaltação do belo, por exemplo, é perfeitamente possível, é perfeitamente colocável que a arte campista, a literatura campista, ela é pautada em nuances de vanguarda e nuances de conservadorismo. Então, essa vanguarda, esse modernismo que oscila na literatura campista, ele é perceptível, portanto, a partir dos seus autores, dos tantos autores. E eu acho que isso fica perfeitamente ilustrado lá na década de 50 ainda, quando surge uma revista modernista, declaradamente modernista, e surge outra para confrontá-la, declaradamente passadista, para usar um termo utilizado pelos modernistas, né, da semana de 22. Então é perceptível que nós temos essas alterações, essas oscilações na literatura campista e que são refletidas ainda hoje, porque é perceptível que os artistas, eles possuem, os autores possuem certa, como eu posso dizer, certo embate ainda, certa relutância com a criação literária que não encontra determinada forma certinha, determinada sonoridade, né? A quebra da sonoridade, a quebra das formas, a quebra, por que não dizer, temática, porque o modernismo ele pode ser muito visto também nessa questão, por que não dizer, do avanço temático para outras questões, questões sociais muito, muito relevantes para a literatura, nem sempre são abarcadas em determinadas formas mais convencionais ou mais clássicas, de certa maneira. E isso ocorre ainda hoje. Isso ocorre na realidade da literatura campista ainda nos dias de hoje, sobretudo por haver essa exaltação. E reparem que aqui não há um tom de crítica a isso. Há uma constatação importante, porque pensar a história da literatura, da poesia em Campos, é pensar as oscilações do modernismo. É pensar a não aceitação das rupturas. É pensar, portanto, que a literatura em campo ela é feita a partir de quebras, mas retomadas posteriores. Então, tudo isso nos leva ao que temos hoje, nos leva à expressão literária hoje, e que é uma expressão literária concentrada, principalmente nas academias, nos meios de comunicação, mas também, por que não, pulverizada, dado o polo universitário que Campus possui, dado o acesso à informação, a democratização da criação de conteúdos também. Isso demonstra que nós temos, né, perceptível, se folhearmos brevemente páginas de jornais, né, ou até sites dos jornais campistas, nós perceberemos que Campos possui um prolífico campo literário atual, de autores jovens criando, de autores jovens escrevendo para a internet, de autores jovens se manifestando na literatura. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também a expressão tradicional da literatura, a expressão tradicional dessa arte, e que está muitas vezes concentrada nas academias, nas publicações convencionais, fora da internet, de certa forma, mas, como eu já disse, essa quebra ocorre gradualmente. Né? E ora a gente percebe um retorno à tradição, ora nós percebemos um avanço do modernismo, de certa maneira, e por que não dizer, eu tenho que também fazer uma explicação importante sobre isso, por que não dizer que eu estou aqui mencionando a todo tempo modernismo, ainda nos dias de hoje, e isso pode ser incômodo para alguns, para mim também, de certa forma, mas que é pensar, falar em modernismo ainda nos dias de hoje, eu já estou me encaminhando para o final, é também pensar no fato de o modernismo não ter, como eu expressei ao longo desse vídeo, é pensar no fato de o modernismo não ter alcançado as diversas camadas da expressão artística. É, portanto, dizer que não há,
pelo menos no momento, na minha leitura pessoal, e é claro que é possível alterações nesse ponto de vista com o passar do tempo e de outros estudos, se pensarmos em pós-modernismo, teríamos que pensar, portanto, num modernismo já superado. Em alguns momentos você consegue perceber isso, né? Nós podemos perceber isso, mas pensar isso na literatura campista requer, então, entender que toda a tradição que ainda hoje é mantida, toda essa percepção que ainda não foi alcançada por essa liberdade formal, por essa ruptura, ela não faz parte disso, né? É como se, de certa forma, fosse ignorado isso para pensar em algo pós-moderno, algo que veio depois do modernismo, mas em que ponto está o modernismo de fato? Em que ponto o modernismo se estabelece e influencia a partir dali? É essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Eu quero afirmar aqui que as instituições culturais das quais eu faço parte, né, a Academia Campos de Letras, a Academia Pedral Letras e Artes, estão de portas abertas ainda hoje, elas funcionam ativamente e trazem e são importantes defensoras da literatura em campos da arte literária, por que não, né? Das artes até, que a Academia Pedralva é de letras e artes, então ela acaba indo um pouco além disso. Mas é importante dizer que ainda hoje existem expressões, portanto, conservadoras, tradicionais e expressões vanguardistas, né, e que estão ali coabitando e apresentando, por que não, essa história atual e viva da literatura campista, ainda nos dias de hoje, sendo construída dessa forma. E isso é enriquecedor, isso é maravilhoso, e eu convido vocês a conhecerem, né? Você que não me assiste, a conhecer essas instituições. Eu vou deixar aqui embaixo o link do blog da Academia Pedral Letras e Artes e também o link das redes sociais da Academia Campista de Letras, para que vocês possam conhecer a história dessas instituições e, por que não, conhecer também a programação cultural que é tida quase semanalmente nessas instituições, seja virtual, seja presencial, né? Agora que a gente está retomando da pandemia da Covid-19. Isso tudo enriquece e mostra a variedade, a diversidade, né? Quando eu digo que determinado movimento teve uma relutância, teve uma dificuldade, de certa maneira, por que não dizer isso é um traço característico da sociedade campista, que é uma sociedade que se mostra conservadora em uma série de assuntos, em uma série de questões, mas ao mesmo tempo possui brechas, né, sobretudo com as influências externas para discussões que vão além desse conservadorismo e para além também dessas expressões que já estão estabelecidas no município. Portanto, eu convido vocês a conhecerem, convido vocês a buscarem mais sobre a história da literatura campista. Eu acabei fazendo um recorte aqui muito voltado para o meu ponto de vista, para a minha leitura e minha vivência sobre isso, e eu quero também que vocês conheçam mais. Por isso, além dos links que eu vou deixar aqui na descrição, eu quero que vocês conheçam também o livro Ciclo Áureo, do Horácio Souza, perdão. Horácio Souza, ele escreve não apenas sobre a literatura campista, é um livro que ele, de certa maneira, ele tem um recorte temporal importante, né? Que ele conta a história do primeiro centenário de Campos. E ali ele foi publicado em 1935, e ele, portanto, tem o recorte de trazer de 1835, 1840, mais ou menos, até 1935. Portanto, você não vai encontrar coisas posteriores nele, né? Mas é uma obra importante para pensar nisso. Se eu não me engano, vocês encontram ela virtualmente no site da editora do Instituto Federal Fluminense, e que ele traduz ele registra, quero dizer, muito dessa história literária, cultural, econômica do município de Campos. Ele estabelece questões por exemplo, da importância do Rio Paraíba do Sul para o município, para a importância dos veículos de comunicação, do monitor campista que eu mencionei aqui, e de outras questões importantes, né, são trazidas aqui nessas páginas do Ciclo Áureo de Horácio Souza. Eu acho que está espelhado para vocês, mas mesmo assim eu estou mostrando a capa.
E, por fim, a segunda indicação que eu estou trazendo para vocês é Embornal, de Arlete Parrilha Sendra. A Arlete é uma intelectual campista de enorme relevância para o nosso município, uma amiga querida também, por que não dizer, mas que ela traz nesse livro análises ensaísticas, né? Eu utilizo esse livro para consulta constantemente. Ela traz análises ensaísticas desde a figura do José Cândido de Carvalho, que é outro escritor campista de enorme relevância, talvez um dos mais relevantes de campos que surgiram no país, né, que surgiram para o país, que eu digo assim, né, que saiu muito além do município, membro também da Academia Brasileira de Letras. Ela traz, por exemplo, essa análise sobre o José Cândido, mas também análise sobre uma releitura da história de Campos. E isso concentrado num ensaio publicado em 2010, essa obra, é extremamente rico de dados, de questões importantes, e por que não dizer que acabam constando uma parte desses dados aqui no ciclo áureo, né? Só que com uma visão contemporânea, com uma linguagem extraordinária da professora Arlete, e que tem toda essa visão, todo esse enriquecimento para a história do município e também para a história cultural do município. Então é isso. Eu ressalto aqui mais uma vez que este vídeo é fruto do edital Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de Estado e Cultura de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, né, portanto, do governo do Estado do Rio de Janeiro. E é isso. Eu agradeço pela companhia de vocês e espero ter colaborado de alguma forma com a discussão, trazendo um pouco do meu ponto de vista. Ah, claro, eu vou deixar junto com os links aqui de baixo um link para um texto meu em que eu falo um pouco sobre esse assunto também, falo um pouco sobre a questão do modernismo neste ano de 2022, que comemoramos o centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil. É importante pensarmos, debatermos essa questão do modernismo e de como ela se expressa na literatura municipal. Então, eu espero ter colaborado, ter contribuído de alguma forma com a discussão e agradeço a vocês aqui pela companhia, por terem assistido. Um abraço, até a próxima.